Para muitas tradições ancestrais, florescer significa despertar. E a beleza antecede qualquer conceito. É simplesmente ser em harmonia antes de qualquer construção mental. Florescer em Beleza é um projeto que combina a palavra escrita e a palavra falada. Através da escrita trago ordem e estrutura ao meu pensamento, enquanto que a voz solta abro-me à espontaneidade e fluidez. A proposta é combinar ambos. Não sei o que vai resultar desta combinação. Conto contigo para decidir se é para continuar. Eu sou Ana Taboada, mulher alquímica, esposa, guardiã de saberes ancestrais, professora, amante das partilhas autênticas, escritas ou faladas, sustentadora de espaços para a alquimia, aquela que abre caminhos e mentes para novas visões e formas de viver, sonhadora, especialista em limpeza e reprogramação do inconsciente. Florescer em Beleza é um lugar de partilha e debate para uma variedade de tópicos dentro da espiritualidade enraizada. Desde o feminino consciente, alquimias ancestrais, desafios da vida cotidiana, autocura natural, vida em casal e sexualidade, nascimento e morte, emoções e sua expressão, sonhos e inconsciente, abundância e poder pessoal, integridade e soberania, envelhecimento e maturidade, porque estas são as principais raízes da nossa vida. Não só para incentivar o pensamento criativo e crítico, mas também para promover o crescer e florescer em beleza. Se as minhas palavras te inspiram e acendem a chama, comenta, partilha e junta-te a mim nesta jornada. Acompanha o meu trabalho no meu website, Instagram e canal de YouTube. Subscreve a newsletter e aproveita as ofertas gratuitas em www.anataboada.com, incluindo 2 meditações dentro da loja. Grata por estares aqui. Olá, linda comunidade! Já passaram várias semanas desde o último episódio, mas aqui estou eu. As noites estão bastante mais longas e os dias mais curtos e escuros. E há poucos dias fiz a grande viagem de Portugal para a Suíça para vir passar a temporada outono e inverno. Eu não sei se sabes, mas eu sou casada com um homem suíço e em 2017 deixei Portugal para vir viver com ele, já que ele, por vários motivos, incluindo os seus filhos, não podia deixar o seu país. E como anos antes foi o meu companheiro inglês que deixou o país onde estava a viver para vir viver comigo em Portugal, então eu senti que dessa vez tinha chegado o momento de ser eu a dar o grande passo. Então, em 2017, apesar de ter sido uma decisão muito difícil, eu deixei Portugal e foi uma decisão, um passo muito importante para mim, que me trouxe grandes aprendizagens, até já partilhei em episódios anteriores. Em 2022, eu e o Christophe comprámos uma quinta no Fundão e era um dos sonhos dele, do meu marido, e realizou-se. E no primeiro ano fizemos imensas viagens, aproveitando o tempo de férias de um professor suíço, que é muito espaçado por todo o ano. Então tivemos esse privilégio de poder viajar a Portugal várias vezes durante esse ano. E no ano passado eu decidi passar todo o verão, desde julho até outubro, na quinta. E este ano já passei toda a primavera e todo o verão. E em princípio não farei estas longas viagens muitas mais vezes, talvez por mais 2 ou 3 anos apenas. E são viagens de carro de cerca de 17 horas, para podermos trazer os gatos e muitas coisas connosco. Já fizemos muitas vezes, mas não deixa de ser sempre muito desafiante para todos nós. Tenho realmente uma vida muito nómada, tal como sempre fui. Viajei bastante. Não fosse a minha essência de vida maia, ebe.
E um dos aspectos de Hebe é ser a nómada que viaja pelo mundo à busca de partes perdidas de si mesma, à busca de encontrar lugares que a ajudem a recordar onde ela já esteve, o que ela já sabe. E realmente já viajei por todo o planeta, não muito por turismo, ainda que já o tenha feito, mas mais em grandes buscas espirituais. E para quem traz Hebe como essência, muitas vezes implica ir viver para fora do país, tal como me aconteceu. Mas se amo o campo, a vida na nossa quinta nova terra em Portugal, em especial na primavera e no verão, também é verdade, por estranho que pareça, que gosto de passar o período mais, que eu chamo cavernoso, este que estamos agora a iniciar, aqui na Suíça. E são grandes os contrastes. No Fundão, onde fica a nossa quinta, em Alpedrinha, o verão é extremamente quente e solarengo, o sol é muito intenso, tudo muito seco, ainda que a primavera, obviamente, que é mais úmida. E aqui em Basel, o inverno é muito mais escuro e frio, em especial o outono é extremamente escuro e depois o inverno já tem mais claridade e é muito frio. Pode chegar mesmo a nevar, não é habitual, mas pode chegar a nevar. Sou uma mulher de contrastes, é verdade, por isso vim aprender nesta vida a dançar a polaridade, o masculino e o feminino, fora e dentro de mim. Assim como a libertar-me de todas as crenças e padrões de repetição, muito transgeracionais, muito velhos, mesmo muito velhos. E se me sinto uma mulher muito solar, por isso a minha paixão com o fogo sagrado, a alquimia, também me sinto muito lunar, conectada com o mundo das emoções, das águas internas, do inconsciente e logo muito apaixonada pelo trabalho com os sonhos. E realmente eu gosto do sabor agridoce, desse contraste e mesmo dos banhos de contraste e mesmo depois de uma bela luta a render-me nos braços do meu amado. E, bom, não é isso que em diferentes maneiras e escalas todos vimos fazer? Não será isso? Através do contraste, da dualidade, encontrar a sabedoria? E é o que Ben é o ciclo Maia que estamos neste momento a atravessar, e é o que realmente Ben nos convida a fazer. Ben, muito representado pela cana ou o bastão de autoridade, então convida-nos a sabermos encontrar a verticalidade e integridade através dos opostos, e assim sermos mensageiros do céu ou do espírito aqui na Terra. É saber viver uma espiritualidade enraizada que passa por não desejar transcender o corpo, a matéria e a emoção e entregarmos-nos aos prazeres da vida, mas sem ficarmos prisioneiros. É aspirar a profundidade, mas sem cair na depressão. E Ben também é a expressão e sabermos encontrar o nosso lugar aqui no mundo através da manifestação dos códigos únicos que trazemos para esta existência. Essas sementes estelares das quais somos todos guardiães e por vezes nem sabemos. Este ano Ben é a minha essência anual. E um dos convites de Ben, convite pessoal, foi a criação deste podcast. E aqui estou eu, com partilhas que eu desejo que sejam muito autênticas e que te possam servir. O tempo sagrado é muito importante para mim, já que acredito que o nosso calendário gregoriano
retira-nos do nosso poder. Talvez tenha sido essa uma das suas intenções, não quero aqui entrar nessas conspirações. Como calendário civil, eu sinto que está bem, mas não é um calendário de todo ritual que sirva à evolução da humanidade. Os calendários ancestrais sagrados, tais como o calendário maia ou asteca, obviamente que há outros, ensinam-nos a viver não só segundo o ritmo da Terra, mas também segundo o movimento cósmico. São, portanto, calendários rituais ou calendários que servem para a evolução do ser humano. Eu também me apoio muito na visão antiga Tao sobre as trações, os órgãos, os espíritos guardiães desses órgãos e o ciclo da criação e da emoção ou da energia criativa. E no Tao estamos na estação da transição, da mudança, num movimento interno e morte literal e metafórica. As folhas lá fora caem, as árvores começam a ficar nuas ou mudam de cor, os solos estão úmidos, por vezes até lamacentos, há mais umidade e muito mais escuridão. E somos realmente convidados a soltar as peles velhas. Caso contrário, essas peles podem nos mesmo cegar. O mesmo acontece com a serpente, com a cobra, que quando chega o momento de largar a sua pele, se ela não o faz, ela fica cega. Também nos convida este período a irmos ao inframundo, os subsolos do nosso inconsciente, a reconhecermos o que não mais serve no nosso caminho. Então é este convite de olhar a morte de frente, para a conhecer, para a respeitar e tornar-nos mais e mais familiares com ela, esta representando um portal para a totalidade do nosso ser. E falar de morte é também falar de sonhos, já que para sonhar temos que passar por certos processos de morte. Então, estamos realmente neste convite de olhar para dentro, entrar na caverna, reunir condições para a introspeção, para a reflexão, para a meditação, para o trabalho com os sonhos, trabalho com a morte, o desapego, o luto e todos esses processos que são processos também de alquimia. Nesta visão tal, associado ao outono, temos como órgãos o pulmão e o intestino grosso. E como espírito guardião destes órgãos é o Po. Po é representado pelo tigre ou jaguar, que é o senhor do inframundo, e o tigre está associado à sabedoria mais visceral e à inteligência mais primordial do nosso corpo. Também está associado ao elemento metal, aos cristais e ao seu valor inato. Por isso, Po ensina-nos sobre merecimento e valor pessoal. O metal está muito associado com a finalização do ciclo dos elementos, onde as essências da estação são mais processadas, refinadas, para serem armazenadas. E se virmos o ciclo da criação, do legado do elemento terra, que é o elemento que antecede o elemento metal e que representa o final do verão, nasce então o elemento metal. E o metal vive espalhado por toda a crosta terrestre e, ao contrário dos outros elementos, o metal só tem valor quando é refinado pelo calor
pela destilação e pela pressão, para serem removidos os elementos não metais. O seu movimento é mais descendente e o metal ensina-nos sobre o valor da eliminação ou da morte. E a nossa respiração é também um processo de destilação que separa o puro do impuro. Uma abertura ao que necessitamos e um abrir de mão ao que não necessitamos. Esta destilação ocorre em cada respiração. Os pulmões milagrosamente extraem do ar exatamente o que é necessário para a sobrevivência do nosso corpo. É o milagre da vida, porque é muito curioso que a atmosfera, por si só, não teria qualquer valor para nós se não existisse esta destilação. Isto é incrível. Aliás, a atmosfera até seria venenosa. E é só através desta alquimia da respiração que torna possível extrairmos do ar o ouro que nos mantém vivos. É incrível, porque nos leva também a reconhecer que nada é inerentemente mau ou bom. Nós é que precisamos de fazer essa destilação, esse discernimento, esse filtro ou essa alquimia. É um elemento e uma estação com um grande potencial para a introspeção e refletirmos sobre a nossa última estação da nossa vida, para que possamos extrair as valiosas lições e permitirmos-nos libertar do que não nos serve. Não desejamos ficar presos ao passado, senão vamos drenar muita energia e não podemos avançar para o que realmente nos corresponde. E algumas questões ou reflexões podem nos ajudar nestes momentos da vida, nestas estações da nossa vida, podem nos ajudar a destilar o que realmente nos serve do que não nos serve mais. E se acompanhas o meu trabalho, já deves saber o quanto para mim é importante a autorreflexão e o autoquestionamento, quando, obviamente, realizado no momento certo, com as questões certas. E algumas questões interessantes que nos podemos colocar para estes momentos da nossa vida de transição, de morte, são três questões. Primeira é questionar-me que lições valiosas aprendi desta última estação que vivi, desta fase, da última fase da vida que vivi. Quem ou o que levo comigo para a minha nova fase, para a minha nova estação? E a terceira é o que é que eu deixo para trás para que me possa manter com vitalidade e nutrida. E podes questionar-me se não são estas as questões que deveríamos fazer no final do ano ou no início do ano. E a minha resposta a essa questão é: se não o fazes em mais nenhum momento do ano, ótimo, então esse é o teu momento para fazer essas questões. Mas, sinceramente, na minha opinião, na minha perspectiva, não é esse o melhor momento para o fazer, exceto se realmente coincidir esse tal final, início de ano civil, não é? Com algum momento de grande transição na tua vida. Por exemplo, eu faço anos no início de janeiro. Por isso, para mim, faz todo o sentido mergulhar nestas reflexões nessa fase do ano, já que estou a viver uma transição através da morte do meu ciclo anual para o nascimento de outro ciclo anual, não é? Em que vou renovar o meu ciclo anual.
também a cada lua negra, lua nova, poderemos refletir sobre o último ciclo lunar. E neste caso a reflexão é sobre o período de um ciclo lunar apenas. E, por exemplo, aos 52 anos, para os maias, era um momento de grande transição no nosso ciclo da vida, que é quando deixamos de viver o grande ciclo kármico para passarmos a viver o grande ciclo dármico. Também, a cada 4 anos, mudamos de degrau na pirâmide da nossa vida. Portanto, existem momentos planetários de mudança, como as estações e os ciclos lunares, mas também existem momentos mais pessoais. Existem aqueles momentos que nós reconhecemos, não é? De transição, em que estamos a passar por mortes profundas, então estamos a passar por esses momentos de lua negra ou de outono, onde, nesses momentos, estamos a passar por períodos governados pelo elemento metal, pelo espírito pó, em que o espírito pó é guardião do pulmão e intestino grosso. Então, nesses períodos da nossa vida, sejam já períodos então planetários ou mais pessoais, somos todos convidados a ser alquimistas da nossa vida e a destilar o que realmente é importante para cada um de nós. E nesse processo de destilação, vamos descobrindo o que mais valorizamos para melhor direcionarmos a nossa vida desde um lugar de mais integridade e de mais autenticidade. E é assim que vamos amadurecendo na nossa vida. Um grande aspecto psicológico do elemento metal e de pó é deixar ir as expectativas coletivas, familiares ou crenças herdadas para encontrarmos os valores pessoais mais profundos, verdadeiros, autênticos para cada um de nós. São mortes extremamente necessárias, são as mortes familiares, relacionadas com questões familiares. E nesta nova estação da minha vida, agora que estou a passar, de regresso à Suíça, depois de uma primavera-verão muito plenos e intensos, obviamente que entrei nestas questões e obviamente comecei a sentir a necessidade de entrar neste processo de destilação e de alquimia para melhor me focar no que realmente me serve para entrar na nova estação da minha vida. E desde finais de maio deste ano eu tive desafios muito fortes relacionados com a família, com a minha mãe, já que ela ficou bastante doente, e que me levaram a estar novamente muito próxima das dinâmicas familiares. Estava em Portugal, relativamente perto, comecei então a estar ainda fisicamente mais próxima, e muitos padrões nesse período vieram à superfície. Muitas emoções pesadas, instalou-se um drama que também me desafiou bastante, e posso dizer, confesso que felizmente tive capacidade de rapidamente ganhar algum discernimento e poder assim regressar ao meu centro para ver com mais clareza toda a situação, mas ainda assim, se alguns padrões tive até capacidade de libertar, outros sinto que ainda persistem. E sinto mesmo que entrei num período que me convidou a mortes de certas identidades, máscaras com as quais há realmente aqui votos de lealdade fortes, há aqui apegos, identificações muito fortes. E
Um deles tem a ver com o cordão umbilical, não é? Esta questão do corte do cordão umbilical é das tarefas mais difíceis na nossa vida. Se por um lado teremos sempre uma enorme ligação e gratidão pela nossa mãe, que é uma gratidão infinita, obviamente, ela deu-nos à luz, ela trouxe-nos a este mundo. Por outro lado, também é importante irmos criando um espaço de separação saudável para sair dessa fusão que é tão necessária inicialmente, diria mesmo nos primeiros anos de vida, é necessária a nossa sobrevivência, é necessária mesmo para podermos sentir segurança, para sentirmos que pertencemos aqui, não é? Estamos seguros aqui, mas por outro lado é tão importante irmos fazer um processo de individualização ou de separação, a tal separação saudável. E é muito fácil cair nos extremos. Ora nos desligamos e mantemos uma distância exagerada em todos os aspectos, não estou a falar apenas físico, emocional, psíquico, esse espaço que além de espaço é tipo uma muralha que nos separa, não é? E que nos traz assim uma sensação de que realmente estamos separados e assim não há esse perigo de nos fundirmos, mas também logo depois, criando-se as condições, voltamos a fundir e perdemos-nos, não é? Nessa energia de fusão. E realmente difícil é manter esse espaço certo, não é? Esse espaço, ou melhor, nem é muralha, nem é fusão, é sim um espaço onde há uma troca energética, uma conexão saudável, calorosa, mas sem estes tais cordões, votos e contratos de dívida, ou de prisão, ou de dependência. Então, a ferida da separação manifesta-se vezes sem conta, através de diversos padrões, medos, emoções, que a maior parte das vezes nem sequer temos consciência. E foi muito interessante, porque no dia da viagem para a Suíça, que foi no passado sábado, logo de manhã eu encontrei dentro do meu umbigo tipo uma folha de pinheiro, mas de uns 2 centímetros, era assim tipo um espito, mesmo atravessado no meu umbigo. E não, por favor, não me perguntem como é que lá foi parar, eu não faço ideia. E era bastante cedo, era madrugada, retirei e não lhe dei muita importância. Durante a viagem senti assim alguma irritação no umbigo, mas também não lhe dei muita importância, porque a viagem por si só também exige muita atenção. Mas já aqui na Suíça reparei que não só o umbigo, mas também já toda uma área à volta dele estava tipo em erupção, com a pele muito irritada, tipo um eczema, com muita comichão. E eu sempre acredito que o corpo fala connosco e envia-nos mensagens preciosas através destes sinais somáticos. Acredito mesmo que o corpo é o nosso oráculo. E neste caso era mesmo Po, que é o guardião do corpo, do nosso instinto, das sensações. Mas neste caso também está muito relacionado com questões de pele. E Po estava a falar comigo, não é? Porque a pele também é um nosso sistema de fronteira, não é? Que nos liga ao território, à ferida da separação com o nosso território, o território mãe. Tudo isto são questões, não é? Que no meu caso foram claras para mim e obviamente que me estava a tentar comunicar, não é? Certas emoções e questões que devo olhar com mais atenção, com mais carinho.
E assim foi, neste momento já passou, já pelo menos já creio que tive muita consciência do que é que se tratava, e estou em processo alquímico, posso dizer que ainda estou nesse processo, mas o umbigo está tranquilo. Os momentos de caos e turbulência na nossa vida são realmente necessários, mas também é necessário ganharmos mais capacidade de, mesmo quando estamos no turbilhão, ganharmos essa capacidade de regressarmos ao centro para apurarmos a visão. E essa capacidade vai ganhando uma certa destreza, não é? Ou seja, poderá haver tempestades em que vai ser mais difícil sairmos dela, mas depois com o treino, mais rapidamente, ou melhor, ainda estamos na tempestade, mas mais rapidamente regressamos ao nosso centro. E esses momentos de caos são importantes porque quando essas águas ficam mais turvas, é porque significa que a lama vem à superfície. Claro que facilmente entramos no drama da vida, as coisas acontecem a mim, não é para mim, não é através de mim, não é por mim, mas é a mim. Ou seja, sentimos-nos muito vítimas desta existência. O que a parte mais problemática e crítica é que, se nos mantivermos nesse papel de vítima, então isso vai nos retirar mais e mais do nosso poder pessoal, porque vamos perder mais e mais energia. E de facto é tudo muito lindo quando tudo está muito calmo e nos podemos ver mais claramente no reflexo criado à superfície das águas, não é? Como um lago calmo em que eu olho para o reflexo e é clara a visão, não é? E muitas vezes, quando meditamos, isso acontece, não é? É uma calma interna que nos permite ver com clareza. E também cada vez que tocamos o silêncio interior também acontece. Mas isso não significa que nas profundezas das águas não exista a lama, mesmo quando estamos nessas águas calmas ou nesses momentos calmos da nossa vida. Nós até podemos não ver a lama, mas ela está lá bem no fundo, no mundo do nosso inconsciente, do nosso inframundo. E a questão é que viver constantemente nesse modo lamacento separa-nos mais e mais de quem somos verdadeiramente, ou seja, da nossa essência, porque é muito difícil estar constantemente nesse modo lamacento e regressarmos ao nosso centro. Infelizmente, em tempos como se vivem hoje em dia, com tantas distrações tão desafiantes, essa visão turva é a visão da maioria das pessoas a maior parte do tempo. Ou seja, é uma visão turva, é uma visão ilusória, é a consciência da vítima. E obviamente que todos nós, não é? E mais quem está num caminho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, num caminho espiritual, obviamente que todos nós desejamos aclarar a nossa visão, ou seja, nós queremos ganhar mais consciência do que também está inconsciente, ou seja, consciência do que nos leva a certos papéis que já não nos servem, não é? E sem dúvida que neste processo, neste caminho, aquilo que nós chamamos as práticas espirituais ajudam-nos muito. Mas, realmente, há momentos de agitação necessários, não é? É importante, esses momentos de agitação são importantes e por isso
mesmo numa visão planetária daquilo que nós estamos a passar em termos planetários, é realmente importante tudo o que estamos a viver, mas dá-nos um grande potencial, dá-nos o potencial de vir muitas questões que de outra forma não seriam possível nós reconhecermos. E se realmente queremos transitar para outros estados de amadurecimento da nossa consciência, temos que, a nível coletivo, abrirmos-nos então a ver, a não querer negar essas lamas e querer ou ter força de vontade para realmente fazer esse trabalho alquímico. Porque a agitação é o que permite que a lama venha à superfície. É o que eu já disse, constantemente a lama à superfície das águas torna-se uma vida extremamente difícil. É quase impossível, não é? Porque esse treino de mesmo na tempestade regressar ao centro é muito difícil. Mas a ideia é habituarmos-nos ou treinarmos-nos a que essa agitação venha com muita frequência, mas também treinarmos que quando ela vem possamos ter essa capacidade de regressar ao centro e de acalmar as águas ao mesmo tempo que vamos fazendo esse processo alquímico de transmutar essa lama. Porque quando essa lama vem à superfície, quando ela sobe e as águas ficam turvas e lamacentas, até podemos fugir dessa lama, não é? Se nos for possível, se tivermos condições para isso, podemos também negá-la e não a querer ver. Podemos lutar, resistir com toda a força, mas a verdade é que ela vai continuar lá. E até podemos meditar toda a vida numa caverna, ok? Mas para estes tempos não é suficiente esse tipo de meditação só calm abiding, ou seja, só de acalmar a mente, não é suficiente. Não quer dizer que não seja extremamente necessária e importante, mas não é suficiente. Ou seja, a lama vai continuar. E até com algumas estratégias pode até parecer que desapareceu. E é válido, atenção. Em certos momentos, em certos períodos da nossa vida, é extremamente válido. A lama afunda, parece que desapareceu, ótimo. Dá-me condições para continuar. Mas a verdade é que se formos a visões como a tântrica, xamânica, alquímica, sabemos que a única forma de fazer desaparecer completamente essa lama é olhando-a de frente para podermos transformar. E essa lama aqui está-nos a falar de padrões muito profundos, enraizados, que a certo momento da nossa vida, da espiral da nossa vida, nos pedem para ser libertados. E para que a total libertação seja feita, somos realmente convidadas e convidados a mergulhar nesse processo alquímico, que implica olhar sem negação e resistência, sentir na plenitude o movimento de todo o arco completo das emoções e transmutar para libertar. Ou seja, é ver, sentir, libertar. E isto é a alquimia. E em termos energéticos, a lama então representa uma energia estagnada, bloqueada. Pode ser uma crença, pode ser um pensamento, um padrão de repetição, um contrato ou voto de lealdade, podem ser debilidades e fraquezas, apego a certas histórias e dramas, medo à mudança, à incerteza, preguiça e falta de disciplina. Isto é tudo o que na visão ancestral também se chama karma, ou vento velho, gancho kármico também.
e que, para ser libertado, exige então um mergulho nesse tal inframundo, ou aquilo que mais modernamente chamamos inconsciente. E quando permitimos que todo esse processo alquímico aconteça e que se faça ou tenha lugar a alquimia dessa lama, é quando a energia se liberta. Ou seja, a energia começa a fluir. E é nesse momento que começa a fluir que podemos dizer que se transforma em sabedoria. E simplesmente porque flui já é sabedoria. E isto é tão simples quanto isto. Obviamente que na prática é bastante mais complicado, porque o apego e a prisão a essas questões é imenso. Cortar essas amarras implica muita coisa, incluindo sairmos da consciência da vítima, e aqui vítima não é apenas vítima clássica, é consciência da vítima como salvadora, da vítima como vilã, e implica a morte de certas máscaras às quais estamos muito apegados. E deixar essas máscaras é entrar num universo completamente desconhecido, incerto, sem garantias, mesmo até que dentro, no nosso íntimo, até saibamos que essa é a forma de acedermos ao nosso poder interno, é a forma de resgatarmos energias que estávamos a perder, que estavam no passado, e trazê-las a este momento, e trazê-las ao nosso contentor. Porque poder, em última instância, é energia. Resgatamos o nosso poder quando deixamos de drenar energia com essas questões que nos vampirizam. E estamos no nosso poder quando assumimos a total responsabilidade de sermos guardiãs da totalidade da nossa energia e não permitirmos que essa energia se perca em dinâmicas que já não nos servem mais. E essas dinâmicas, atenção, a maior parte delas, a maioria, geram-se em piloto automático, de forma completamente inconsciente. Daí, o primeiro passo é a tomada de consciência e depois, a partir daí, é todo esse processo de vermos, sentir, libertar. Essas dinâmicas tiveram algures em algum momento da história familiar um propósito de defesa, de sobrevivência, mas chega um momento em que desejamos mais da nossa vida, uma vida mais plena, com escolhas mais conscientes, uma vida mais autêntica, com mais vitalidade, com mais criatividade, e a única forma é realmente saindo desse programa de sobrevivência e libertarmos-nos desses parasitas, é que são parasitas, obviamente co-criados por nós, pela nossa mente, pela nossa psique, extremamente, atenção, são parasitas necessários até ao momento que eu reconheço que já não são mais necessários. E as condições já são outras e podemos realmente fazer diferente para obter resultados diferentes. Caso contrário, as histórias e os dramas vão continuar a repetir-se vezes sem conta e uma e outra vez, geração em geração. Apesar do espírito Po falar-nos de sobrevivência e de instinto, é muito importante aprendermos a distinguir o real instinto do que é um programa automático não real, que são apenas histórias não autênticas.
Podemos, em certas condições, confundir, por exemplo, só para percebermos este conceito, podemos confundir um monte de roupa para lavar com um vulto de alguém que podemos acreditar que seja um ladrão, que nos vai fazer mal, ou então simplesmente vermos que de facto é um monte de roupa, tão simples quanto isso. E tudo isto é uma questão de percepção. E para a nossa percepção, ver a realidade tal como esta é, o trabalho de alquimia é essencial. Então, aprender a segurar o que nos serve e aprender a deixar ir o que não nos serve. Porque senão, as peles velhas cegam-nos. E essas são as funções do pulmão, do intestino grosso e do seu grande guardião, pô. Mas depois entram aqui grandes questões. Como destilar a preciosidade da vida? Como deixar ir o que já pertence ao passado? E reter o que serve no presente? Nesses momentos em que realmente temos a capacidade de destilar a preciosidade desta vida, é nesses momentos que realizamos o amor, a beleza, há um sentido natural de merecimento que começa a fluir esse sentido natural de merecimento para recebermos o que mais nos nutre. Então, sentimos um valor interno e uma imensa gratidão por estarmos vivos, por esta vida, por este corpo, por esta existência tão especial, por cada inspiração e expiração que a sentimos não só no movimento da expansão e contração dos pulmões, mas também nos movimentos do nosso intestino, de todas as células do nosso corpo que respiram, no próprio coração que pulsa, em toda a aura e sistema energético que pulsa, esses movimentos que também são a respiração da própria Terra e a respiração de todo o cosmos. E quando o elemento metal está nesse equilíbrio, nessa fluidez dentro de nós, em que essa expansão e contração flui sem tensão, é quando recordamos que a vida é impermanente, é temporária, é cíclica e naturalmente tomamos consciência do seu valor inato. Isso não significa que deixamos de ser sensíveis à mudança, à morte. E entram aqui questões, como? Mas como ser sensível sem nos perdermos nesse sofrimento? Quantas de nós, nesta época do ano, afundamos-nos, deprimimos? Ou quantas de nós, quando vê uma flor a murchar, desatamos a chorar? Há uma real incapacidade de suster o sofrimento com compaixão e razão. Há uma insegurança interna para sermos o caldeirão alquímico que reconhece, sente e liberta. E o luto e a tristeza são extremamente necessários, mas não para ficarmos no passado, mas sim para nos movermos no presente. Em contrapartida, saltar para o futuro sem sentir o que está presente é negação, que nos leva à dissociação, desenraizamento, ou seja, saímos do corpo. E se saímos do corpo, obviamente não nos podemos permitir sermos guiadas pela inteligência natural deste corpo. Ou seja, o nosso instinto, as nossas sensações mais viscerais, somáticas, que são o nosso oráculo. E sem dúvida que a morte e a perda são das maiores lições desta vida. E infelizmente a nossa cultura e sociedade não foi ensinada a conhecer e respeitar
estes dois aspectos que fazem parte desta existência. Isto leva-nos a criar imensa insegurança, que nos leva a criar um enorme apego a esta vida. Nós não conhecemos a natureza da morte e da perda. E, na verdade, esta vida não existe sem morte e são ambos os aspectos que tornam esta existência tão preciosa. E até podemos ouvir isto e intelectualmente já entendermos, mas desde o intelecto à prática, ao sentir, ao integrar na vida, é uma grande distância. E enquanto rejeitarmos a morte, perdemos o contacto com o valor da existência humana aqui na Terra. Então, quando aprendermos a viver ciclicamente, integrando o nascimento e a morte, o reter, segurar e o deixar e libertar com fluidez, é então que o elemento metal e pó regressam à harmonia. A harmonia, o equilíbrio, não é estático, há movimento, mas é um movimento fluido. E vamos sentindo menos necessidade de controlar a vida e mais vontade de a saborear, de a desfrutar, porque ela é preciosa, ela é realmente muito preciosa. E, claro, aqui também um parênteses, nada de nos sentirmos culpadas quando voltamos ao desequilíbrio, não é? Quando realmente nos afundamos na tristeza, na perda, ou quando até fazemos o bypass e resistimos a essas emoções, a esses processos, está tudo certo, ok? Está tudo certo. O mais importante é sermos honestas e voltarmos novamente a nós, ao corpo, e a reconhecermos, sentirmos e libertarmos. Vezes quem conta, entrarmos nesse processo e muitas vezes começamos o processo, mas não o completamos. Umas vezes até reconhecemos, mas não temos condições para sentir. E outras vezes já reconhecemos e até começamos a sentir, mas não damos espaço para sentir todo o arco da emoção. E outras vezes até fazemos grande parte desse trabalho, mas não vamos até ao final para libertar completamente, porque não lhe damos essa consistência, porque são processos que exigem mais tempo. E está tudo certo, desde que sejamos honestas, desde que sejamos honestos conosco e voltemos novamente ao corpo. O corpo que é sábio, o corpo que é o nosso oráculo. E é aí que vamos aprendendo a sermos alquimistas e a transformar o veneno em medicina. O veneno não tanto aqui como julgamento, mas sim como algo que não nos serve. Simplesmente isso. E os metais preciosos vêm do pó das estrelas. E o arquétipo do metal representa a pureza original que vive na essência dos elementos e que também vive em nós, em cada um de nós. E o diamante é polido pelo grão da experiência. A nossa vida é mesmo a nossa maior mestre, a nossa grande professora. E o nosso corpo, o nosso grande veículo de alquimia. É sobre a pressão da vida, sobre esses momentos de pressão, que a arte da alquimia pode acontecer. É sobre a pressão dos solos que também os cristais são criados. A proposta é saibamos ser mestres alquímicos, para sabermos reconhecer, ver, sentir na totalidade, para mover e reter ou libertar.
E nesta época do ano que mais nos convida a este tipo de processos, ao trabalho com a morte, com os sonhos, se te fizer sentido, se sentes o chamado, o interesse, a necessidade, convido-te à próxima Jornada de Sonhos, que vai iniciar no dia 26 de outubro. Essa jornada de renascer na Terra dos Sonhos Vermelhos, onde vamos também trabalhar com a morte. Porque realmente trabalhar com os sonhos é trabalhar com a morte, em especial esta fase que nos vamos dedicar neste trabalho de sonhos, que é a fase de sono profundo, a fase chamada modernamente Delta, onde podemos entrar em estados profundos de contemplação, meditação. Por isso há uma predominância de ondas Delta, mas a ideia é entrarmos nessa fase com consciência, é possível com técnicas, e para renascer nessa fase, nessa terra que também se chama a Terra dos Sonhos Vermelhos, porque é como regressar ao ventre da nossa mãe, regressar ao ventre cósmico da criação. Nós, para transitar para essa fase, temos que morrer. Partes de nós, ao nível psíquico, morrem. E ao nível físico também há uma série de fenómenos. E é disso que vamos falar. E não só falar, não só receber conhecimento, mas também instruções práticas para podermos vivenciar. E esse é um dos treinos durante a vida, treinar a morte, sentirmos confortáveis com essas fases de transição. O grupo está-se a fechar, mas se sentes o chamado, junta-te a nós. Grata por me ouvires. Se gostarias de comentar, por favor, envia um e-mail para ana@anataboada.com ou comenta diretamente no artigo do blog do meu website. Os teus comentários são importantes e trazem vida ao meu trabalho. Poderão ser temas ou mesmo fazerem parte, respeitando sempre o anonimato, de podcasts futuros. Com gratidão e amor. Até breve.